Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um material diferente, em que eu não vou falar de arbitragem nem de jogo. Na verdade, algumas informações sobre jogadores, tá? Comércio, tá? Importante para o internacional, porque envolve valores aí, o internacional vai estar ganhando dinheiro razoável, tá? A gente tem que, temos que falar sobre isso. Hoje, quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022, Nonato, tá? Jogador Nonato que passou pelo Internacional. Veio da base, no início chamou atenção, se achava que ele seria um jogador bem importante, que ele, para a idade que ele tinha, para o jogo que ele tinha, ele já estava, vamos dizer, adiantado, era um jogador precoce, vamos dizer assim. Foi muito elogiado e no Inter até chegou a jogar, mas ele teve um momento em que passou a ser menos utilizado, aí se tinha dúvida se o Nonato era um meia de ligação ou se ele era um volante. Se ele era um segundo volante mais construtor. Ele ficou meio que num meio termo ali, a gente não sabia bem o que era, por quê? Porque para ser um meio de ligação, faltava gols, chutar de fora da área, entrar mais dentro da área para finalizar. Ele não era agudo, tá? Ele era um jogador de bom passe, né? De enxergar e tocar bem a bola, né? Jogador mais organizador. Aí, bom, ele não tinha isso, ele foi colocado para trás. Vamos pensar então como volante, um volante mais construtor. Só que aí, como volante, ele precisa ter marcação, ele precisa apresentar um bom número de desarmes e interceptações. Ele não tinha isso. Tá? Ele fazia recomposição, ajudava a marcar, mas não era um jogador forte nesse quesito, desarmes. Tá? E era um jogador leve, né? Uma carcaça, um físico leve, um jogador tido como franzino para a época. E aí, nesse meio termo, ele foi ficando no Internacional, mas aí parece que se esperou para que o jogador evoluísse e houvesse essa definição, né? Afinal de contas, o que ele é? Ele é um volante, ele é um meia, ele tem condição de ser titular, não tem, ele ficou um bom tempo na reserva, e aí como ficou um bom tempo na reserva, a gente sabe, os jogadores da base, quando isso acontece, eles acabam sendo negociados. E o Nonato acabou sendo negociado, foi um pedido do Roger Machado, que na época estava no Fluminense, e pediu o Nonato. Disse, ó, traz esse jogador aqui porque ele é interessante e me serve. E ele foi lá para o Fluminense. E desde esse momento, tá, se vocês puxarem aí nos dados para ver quando é que o Roger Machado passou pelo Fluminense, tá, a Libertadores foi com o Abel Braga, mas a Libertadores anterior, foi com o Roger. Tá? Então fazem aí 2 temporadas atrás. Tá? Nessa Libertadores com o Roger, esse início de trabalho com o Roger, que durou alguns meses, não foi o ano inteiro, é mais um trabalho do Roger que não dura um ano inteiro. O que aconteceu? O Nonato ficou oscilando ali entre reserva e titularidade, ele entrava. Tá? Com o Abel Braga, ele ficou na reserva. Mas também entrava de vez em quando, ele tem minutagem se a gente for olhar. Com o Diniz, ele foi alçado à titularidade. Tá? Ele é titular, o Diniz está usando ele como volante. Tá? O Diniz recuou o jogador e está utilizando ele como volante. E ali, pelo que eu estou vendo, ele está ambientado à posição de volante. Ele está ajudando na marcação, ele lutou pelo espaço dele ali e conseguiu. Como a questão do passe, o Fluminense joga muito com bola no pé e passe, né? Aproximação e passe. Então a forma do Fluminense tentar controlar o jogo é com posse de bola. E o Nonato ajuda nisso porque ele é bom passador. Ele virou titular do Fluminense. E aí o que aconteceu? Veio uma proposta do clube búlgaro, o Ludogorets. Tá? Esse clube da Bulgária é um clube grande lá, para a Bulgária. Futebol da Bulgária. Tá? Eles representam o futebol búlgaro, eles jogam UEFA, eles jogam Champions. Tá? Então é um grande da Bulgária. O que acontece? O Ludogorets já comprou jogador do Internacional. E o Inter já comprou jogador deles. Tá? Lembremos aí de Natanael, veio do Ludogorets. Lembremos de outros jogadores. Lembramos de o Inter ganhando dinheiro com o Alex Santana, que foi vendido do Botafogo para o Ludogorets. E o Inter ganhou um percentual nessa venda. Tá? E o Inter recentemente vendeu o Paulo Henrique, zagueiro. Paulo Henrique, zagueiro, para quem não lembra, veio da base, chegou no profissional, chegou a jogar algumas partidas no profissional e depois já foi emprestado. Foi para o Sport Recife. E lá ele chegou a jogar mais do que jogou no Inter. Então ele teve mais minutagem. Esse jogador acabou indo para o Chile, tá? Num time chileno. E nesse time chileno ele jogou. E o Ludogorets gostou do jogador. Gostou do jogador e quer comprar.
Já comprou, na verdade. O jogador já tá lá, já foi. Pegou o aviãozinho e já tá lá. Tá? Não foi caro, foi uma compra ali que vocês já devem ter visto o valor, tá? Em torno de 1 milhão e pouco de euros, né? Esse jogador. Esse atleta, aí o que acontece? O Ludogorets da Bulgária se interessou por um outro jogador, que é o Nonato. E aí veio uma proposta. Tá? Essa proposta aí, ela foi de 1,7 milhões de euros, isso dá, convertendo aí, 8,8 milhões de reais. Tá? 8,8 milhões de reais, compra um percentual dos direitos do jogador e tem dinheiro que entra depois se algumas metas forem cumpridas pelo Nonato. Ou seja, se ele tiver um desempenho e bater essas metas, o Inter ganharia mais dinheiro. Tá? Mas isso só aconteceria no momento em que ele batesse. Portanto, é uma coisa que é considerada, mas se o Inter aceitasse essa proposta, estaria vendendo, tá? O jogador estaria indo para lá, tá? E o clube búlgaro estaria adquirindo o jogador em definitivo pelos 8,8 milhões de reais. O que acontece? O Inter fez o certo, que é o seguinte: o jogador está no Fluminense, emprestado. O Fluminense ele tem ali uma preferência. Então o Internacional rapidamente informou o Fluminense, tá? E pressionou o Fluminense para que desse uma resposta rápida, porque tem uma proposta aqui e eu quero vender. Há uma proposta concreta aqui que eu considero boa e eu quero vender. Então, ou vocês igualam, ou vocês cobrem, façam alguma coisa, respondam. É isso, né? Já que o período de empréstimo desse jogador, junto a vocês, está chegando no final. E aí ele é titular, o Diniz intercedeu nessa questão, disse que usa o jogador, que quer o jogador, que acha o jogador importante e que o Fluminense considerou que o valor não é um absurdo. Tá? E o que aconteceu? O Fluminense disse que sim, vai exercer o direito de compra. Tá? Essa informação foi dada por um jornalista que é o Vitor Lessa. Vitor Lessa, jornalista do Rio de Janeiro. Tá? Isso já repercutiu em canais, aí vocês olham Raiz Tricolor e outros canais do Fluminense, eles já falam sobre essa questão do Nonato. Então o Fluminense vai exercer o direito de compra. Tá? O Fluminense fez uma proposta, os valores não foram informados, tá? Mas provavelmente o Fluminense está igualando a proposta do Ludogorets, que é os 8,8 milhões de reais, e o Fluminense vai adquirir 70% dos direitos do Nonato. Tá? Então provavelmente o Fluminense igualou e vai fazer a compra em definitivo desse jogador. Então já é mais 8,8 milhões entrando na conta do Internacional. Se há visto ou não, a gente ainda não sabe, temos que aguardar. Outro jogador que nos interessa muito aqui, tá? O Nonato realmente no Internacional, eu não sei se ele seria aproveitado, como, se o Edenilson saindo, o Nonato poderia brigar com o Johnny por uma posição, não sei, realmente não sei. Acho o Nonato um jogador diferente do Johnny. Tá? Acho o Johnny um jogador mais interessante que o Nonato. Tá? Acho ele mais... ele marca mais, ele é mais alto, ele é jovem, ele tem uma valorização porque ele está pegando seleção dos Estados Unidos, ele pode ir para uma Copa. Então acho que entre Nonato e Johnny, eu ficaria com o Johnny. Mas realmente não são jogadores iguais, tá? O Johnny já fez várias funções. O Johnny, para quem não sabe, ele já foi 9. Ele já foi 9, ele jogou como meio. O Eduardo Cudê já utilizou ele como volante, mas utilizou ele também como meia de ligação, à frente. Tá? Naquele sistema 4-1-3-2 que o Cudê utilizava, né? Esse 4-1-3-2, o Johnny estava na linha de 3. O Johnny jogava às vezes de meio. Então o Johnny entrava dentro da área, cabeceava. Ele já jogou ali. Foi na época um treinador que veio depois, tá? Que colocou o Johnny mais para trás. Tá? Foi Miguel Ángel Ramírez que disse que o Johnny deveria ser o 5. Ele deveria jogar mais atrás. Tá? Mas ele tem já jogou em outras posições. Tá? Por isso que a gente está vendo aí ele jogar de forma diferente. Ele não é um volante, ele não está jogando como volante no Inter. Ele tá fazendo o papel de Edenilson, ele marca, mas ele chega dentro da área e finaliza. Ele está jogando dessa forma. Tá? E, bom, então esse jogador acho que teria preferência em relação ao Nonato. Acho que é um bom negócio para o Inter. Tá? O Wanderson,
Esse é um jogador muito importante, porque se vocês olharem os vídeos anteriores, eu falo da questão do 1 contra 1 do Wanderson, que ele tem um aproveitamento alto. Ele tenta e passa, a maioria das vezes. 67% no Campeonato Brasileiro Série A. Isso é um número muito bom. Tá? Isso é um número que muito atacante não consegue. O Wanderson tem, além de ser rápido, além de ser preciso, tá? Além de ter um bom cruzamento, além de ter algumas finalizações boas, ele está fazendo mais gols do que ele fazia lá na Rússia. Tá? Bom, o que acontece? Compra confirmada. Valor 4,5 milhões de euros. Tá? Não é barato esse jogador. Tá? Ele joga, como ele é bom jogador, ele não é barato. Ele tem 27 anos. Tá? Então é uma idade que ele ainda tem lenha para queimar bastante, uma idade boa ainda. Então 4,5 milhões de euros é o valor estipulado. Dá 23,3 milhões de reais, atualizando uma cotação aqui que a gente tem. O Inter vai pagar parcelado. Tá? Em setembro o Inter vai ter que dar 1 milhão de euros de entrada. 1 milhão de euros. Tá? Isso aí vai dar 5 e pouco, quase 6 milhões de reais. Então o Inter vai entrar com uma parcela agora e o resto ele vai parcelar em 5 vezes. Só que essas 5 vezes é ao longo de um tempo, tá? Um prazo longo. O Inter vai meio que... As outras parcelas elas são semestrais. Tá? É realmente uma regalia que está sendo dada ao Internacional que chama a atenção. Né? O Inter vai pagar de forma parcelada, de forma semestral, as outras 5 parcelas. Portanto, o contrato dele, vocês dá para imaginar até quando que ele se estende, né? É um contrato longo que o Inter quer fazer com o jogador, tá? É um contrato de 23, 24... É até metade, é até 25 o contrato. Se a gente pegar aqui, já que é semestral e são 5 parcelas, então é até 25 que o Inter está pensando. O Inter está pensando em jogador para 3 anos, tá? Dos 27 até os 30. Bom, esse é um investimento que eu já disse para vocês, eu já falei sobre a minha opinião, que eu acho que o jogador que realmente está mostrando um futebol muito bom, posição difícil, não é fácil achar um extrema driblador e bom como o Wanderson, é um investimento que vale a pena do ponto de vista desportivo, né, na questão do rendimento do Internacional. O Wanderson acaba sendo um jogador bem importante. Depenha vai renovar. Carlos Depenha, outro jogador importante, tá, que era um jogador de flanco, mas que está jogando como meia. Depenha vai renovar, tá, mas ainda não oficializou. Porém, já tem uma sinalização do staff do jogador de que sim, a proposta deve ser aceita e vai chegar num acordo com o Internacional. Gabriel Mercado. Tá? O Inter quer até o final de 23. O Inter quer mais um ano com o Gabriel Mercado. O staff do jogador quer até julho de 24, que é um ano e meio. Por quê? Porque isso casaria com o calendário europeu. Então, se ele fizer um bom trabalho aqui no Inter, mesmo com idade avançada, termina o prazo dele aqui no Internacional e ele teria mercado ainda, de repente, no futebol europeu, conseguir mais alguma coisa. Eu creio que esses 6 meses não vão atrapalhar. Acho que vai fechar sim, tá? E por último, pessoal, Alex Santana, um jogador do Furacão, tá? Do Atlético Paranaense, que fez o gol no Palmeiras. Tá? Ele era meio do Internacional, esse jogador veio de São Paulo, ele não é gaúcho. Tá? Ele veio de São Paulo, jogou na base do Internacional, o Klemer acabou dando oportunidade para ele no time de cima. Jogou algumas vezes, o treinador que veio depois também deu alguma chance, mas muito pouco. Tá? Na época foi visto como jogador de pouca intensidade, que tinha técnica, mas tinha pouca intensidade, não marcava tão bem, e começou a ser emprestado. Aí foi Criciúma, Guarani e Paraná. No Paraná ele se destacou, ele virou titular, um jogador vital para o Paraná Clube, em 2017, e foi bem, realmente houve uma evolução do jogador. Tá? Ele passou a ser meia, mas às vezes até jogava um pouco mais atrás. Né? E aí o Inter cobrou o retorno, exigiu o retorno porque queria disponibilizar ele para o Guto Ferreira no momento em que o Inter estava disputando a Série B. Aquele ano, né, em que o Inter estava disputando a Série B, 2017, o Inter exigiu o retorno do Alex Santana e botou ele à disposição do Guto. O Guto acabou usando ele pouco, usou mais o Juan Alano. E aí o que aconteceu? O Paraná ficou namorando o jogador. Vem, volta, porque aqui tu vai ser utilizado, tu vai ser aproveitado, que tu vai jogar, porque não sei o quê. E o jogador fez uma coisa de propósito, que faltou um treinamento, não deu justificativo, o Inter ficou irritado com isso. Só que o Inter descobriu que isso aí estava sendo feito, ou seja, que o Paraná estava em cima do jogador e que ele fez isso de propósito. E aí o Inter vetou. Tá? O Inter atrapalhou
saída dele para o Paraná, esse retorno, não aceitou, jogou ele lá para Alvorada para treinar com o Sub-23. Tá? Depois de um período de castigo, ele volta para o profissional, tá? Para o grupo principal, mas também foi pouco utilizado. Tá? Jogou pouco, e aí ele volta para o Paraná, e é utilizado no Paraná. Em 2019 ele volta para o Inter, aí ele é trocado com o Lindoso. O Botafogo tem o Lindoso, que é mais velho, troca pelo Alex Santana. Né? Lindoso no Internacional, Alex Santana para o Botafogo, e no Botafogo ele vai muito bem. Vai muito bem, faz gols, dá assistências. Tá? Recebe até o apelido de Yaya Santana do Botafogo. Ele se valoriza ali. E aí o Ludogorets vai lá e compra. O Botafogo ganhou 4 milhões de reais nessa compra, o Inter pegou 10%. Mais aí um valor de formação. 4% de 4 milhões de reais. 4% não. 4 milhões de reais e o Inter pega 10%. 10%. Então, 1/10 de 4 milhões de reais. Dá 400 mil reais. Mais um valor aí pela formação, percentual de formação. Ou seja, o Inter não ganhou nada. E o Lindoso também não rendeu grande coisa. O Lindoso rendeu mais do ponto de vista esportivo, né? Que ele chegou a ser utilizado pelo Inter. Então, o Cudê utilizou muito ele, antes ele chegou a ser utilizado. Mas em termos financeiros, ele não rendeu muito para o Internacional. O Lindoso. Aliás, está dando prejuízo até agora, eu acho. Porque ele está no Ceará, né? E o Inter paga uma parte do salário para ele jogar no Ceará. Na Bulgária, ele foi bem. Ele virou campeão com o Ludogorets, lá da Bulgária. Jogou Champions. E aí o Furacão pagou 12 milhões de reais para ter esse jogador. 12 milhões de reais. O Inter ganhou 2% pela formação. Tá? Então esse jogador aí acabou sendo... É aquela coisa que eu já falei para vocês que acontece. O Inter, quando ele vê um jogador cedo, tem 18, 19, não gosta muito de jogador, o Inter não tem muita paciência se ele não mostra nesse período. O Inter já começa a se livrar. Começa a emprestar. E quando começa a emprestar, quando o jogador começa a rodar, normalmente não olham se o jogador está evoluindo ou não. Normalmente não tem reavaliação. No caso do Paraná, pelo fato do Inter estar na Série B, pelo fato dele ter experiência de Série B e ter jogado a Série B, aí sim o Inter resolveu trazer ele de volta. Se não fosse isso, se o Inter estivesse na Série A, eu acho pouco provável que o Internacional fosse olhar de novo esse jogador e trazer para disputar a Série A. Acho que a conjuntura favoreceu para que o Inter olhasse, tem um jogador que disputou a Série B e foi bem. E nós estamos agora disputando a Série B. Então vamos pegar esse jogador e vamos oferecer ele para o Guto. Né? Acho que foi a conjuntura, porque nós vemos muitos jogadores que são emprestados, não há reavaliação, não se percebe o crescimento, o jogador estoura e aí o Inter não ganha dinheiro e ele acaba sendo útil e acaba rendendo mais para outro clube do que para o Inter. Caso do Eduardo Bauerman, que rendeu dinheiro para o América, rendeu desportivamente para o América e agora está indo bem no Santos. O jogador começou a ser emprestado, o Inter não reavaliou, ele cresceu nos números e foi de graça até, o contrato aí. Teve valor envolvido sim, mas ele foi uma contratação barata para o Santos. Tá? Um jogador jovem, zagueiro, bom zagueiro. Tá? E nós estávamos precisando de zagueiro nessa época, quando ele saiu do América e foi para o Santos. Né? Então é isso, pessoal. Em termos de notícias, dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal, divulga, dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Tá? Falei sobre esses jogadores, Nonato, Wanderson, Depena, Gabriel Mercado, Alex Santana, e até envolvi outros nomes aí para atualizar nós da torcida colorada. É isso aí, até a próxima, obrigado pela atenção.